nosso tema sobre devocional infantil. Como eu falei para vocês, precisamos entender o que é o devocional, a importância de colocar em prática. E você vai ver na sua apostila também que diz assim: devemos levar as crianças a ter experiências. Você conhece alguma criança que já foi batizada com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você viu uma criança chorar no culto, na presença, no ensaio? Nós precisamos estimular e mostrar experiência às nossas crianças. Eles têm que entender que o agir de Deus que acontece na vida das outras pessoas acontece na deles também. Eles precisam sentir a necessidade de sentir o Senhor. Porque não há nada mais lindo do que uma criança se derramando aos pés do Senhor. Porque ela quer alguma coisa? Não, porque ela ama Jesus. Porque ela sabe que Jesus é o Salvador da vida dela. Porque ela sabe que Jesus é tudo para ela. Que sem Jesus ela não é nada. Precisamos experimentar, ajudar essas crianças. Elas precisam ter experiências com o Senhor. Então você precisa fazer a sua parte como irmã, investida em oração, em campanha. Às vezes nós nos preocupamos com tantas outras programações e esquecemos de campanha de oração. Criança também ora. Eu sei que não é com a mesma facilidade do que o adulto, mas criança também ora, criança também aprende, criança também fala com Deus. E elas precisam desde pequenas serem ensinadas a conversar com o Senhor, a ser gratos, a ter gratidão no coração. Elas precisam ter devocional no culto, porque o culto é só brincar, é só colorido. Não, o culto também é momento de agradecer, é momento de orar, é momento de louvar, de fazer uma entrega. Criança também entende, criança também tem discernimento das coisas. Se você ensinar, com o tempo ela vai aprender. Explique à sua criança que ela não está só na igreja para ocupar um banco ou uma cadeira, não. Ela é diferente, ela é separada, ela é escolhida. Ele ou ela são príncipes e princesas do Senhor, estão caminhando para chegar ao céu. Mas como nós chegamos ao céu? Andando em fidelidade, andando em obediência, em santidade. E você vai explicar e orientar que elas precisam ter intimidade com o Senhor. Ensine que ela precisa orar todos os dias, ao acordar ou ao dormir. Mas tia, por que eu vou orar quando eu acordar? Porque você teve uma noite de paz, porque a sua casa foi protegida, porque a sua família teve uma noite tranquila, porque enquanto você dormiu na sua cama quentinha, tem crianças dormindo em hospitais, dormindo nas ruas. Então você tem motivo para acreditar e para agradecer. Ensine a sua criança o poder da gratidão. A oração dela tem efeito. A oração de uma criança é verdadeira. Ensine o valor da oração. Ensine o valor do louvor. Não é cantar por cantar. Tem que louvar, porque quando ela louvar, enfermos serão curados, pessoas serão batizadas, a glória do Senhor vai descer dentro da casa, dentro do templo. Isso é devocional, é momento íntimo, dedicado ao Senhor. É quando você fecha seus olhos e começa a adorar com aquele hino tão lindo e começa a lágrima descer. Sabe o que é isso? É você sentir um abraço do seu Abba, um abraço do papai querido. O Senhor está na sua vida. Então compartilhe, faça as crianças viverem experiências. Cultuar é vivificar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus, dedicar o coração à vontade do próprio Deus. Ensine que ela tem que agradar o Senhor ao andar, ao falar, ao ouvir, ao tocar e a ver. Ensine que é pegado pegar o que não é dela. Ensine que ela não pode ver coisas que não agradam ao Senhor, que ela não pode andar por caminhos que o Senhor não permitiu. Ensine ela a se afastar do mal e cada vez mais ficar pertinho do Senhor. Amém? O nosso próximo tópico é organizando um devocional. Então aí você vai acompanhar na sua apostila como você pode organizar um devocional. E a primeira observação é: encontre um tempo que funcione.
Não adianta você querer organizar devocional na sua família. Ah, eu vou fazer de manhã, mas nem todos acordam cedo. Aí eu vou fazer na hora do almoço, mas nem todos estão naquele momento. Aí eu vou fazer de noite, mas tem gente que chega tarde e já está dormindo. Não, veja um horário que se encaixe em todos. Se 9 da noite todos estão lá, faça 9 da noite. Se 7 da manhã todos estão de pé, faça 7 da manhã. Arrume um horário que funcione. E na igreja, irmã, faça um devocional com essa criança pelo menos uma vez na semana. Você pode fazer isso aqui, pelo menos nós temos ensaio de crianças. Podemos fazer o devocional antes do ensaio. Como? Orando de joelhos, lendo uma palavra e fazendo um momento espiritual. Coisa de meia a 1 hora. Tem que ser num horário que funcione. Marque sempre o compromisso quando fique acessível para pelo menos a maioria das pessoas. Nem sempre vamos conseguir englobar todos, mas sempre olhar para a maioria e faça o devocional com as suas crianças. Então procure um horário que funcione para todos, porque eu creio que todos vão querer participar e ficar cada vez mais perto do Senhor Jesus. O outro tópico fala sobre leia algo simples, que é o momento da palavra no devocional. Você está falando com criança, você não vai poder falar lá sobre o Apocalipse, sobre a besta e um monte de coisa. Ela pode até entender, mas vai ser complicado. Use um linguajar simples. Pode ser, às vezes, a história mais complexa, mas o seu linguajar tem que ser simples. Não use códigos, seja claro. Diga, você vai contar a história de Davi, não conte só a parte que ele matou o gigante, não. Ele precisa saber o resto da história. Que Davi ele era um pastor de ovelhas e foi ungido desde a sua infância, foi escolhido, foi separado. Cresceu, matou ursos e leões, desafiou um gigante e venceu. Mas não acabou, ele não se tornou rei, não. A luta continuou, ele teve que continuar fiel. Saul, que era o rei anterior dele, você vai ensinar que quis matar Davi. Você tem que ensinar que as pessoas que servem ao Senhor são perseguidas, mas por quê? Porque o mal persegue e não podemos dar ouvido ao mal, crédito ao mal, tem que continuar perseverante. E você vai contar toda a história de Davi, as partes importantes para ele aprender. Se você contar às vezes só a parte boa da história, que o personagem foi vitorioso, a criança vai pensar que todo tempo ela vai ser vitoriosa, mas não é assim. Ela precisa entender que no mundo teremos lutas, aflições, mas aqueles que perseverarem vão permanecer com o Senhor. Não podemos desistir. Então você vai ler algo simples para as crianças. Vamos ler o texto que diz assim: nossas crianças mais novas precisam aprender o vocabulário da fé. Palavras bíblicas básicas como pecado, promessa, oração e o nome de Jesus, antes de terem contato com conceitos mais abstratos para o perdão. Se você está começando um tempo de devoção familiar com seus filhos, encontre um recurso que mantenha em mente essas considerações sobre o desenvolvimento deles. Fale com Deus. Curve a sua cabeça. Ensine a criança como ela deve reverenciar. Hoje nós vemos as igrejas, crianças que não fecham mais nem os olhos no culto. O irmão dizendo, bora orar. Ela tá assim. Aí vai no banheiro e volta. Precisa ter reverência. Ela já entende. Tem adulto que faz isso, o Senhor olha de lá e se entristece. Eles têm que entender que eles não estão entristecendo só o líder ou o pastor, não. Eles estão entristecendo o Senhor Jesus. Eles precisam saber dar valor. Porque quantas crianças queriam estar ali na igreja e estão por aí abandonadas? Eles têm que dar valor ao momento. Ensine a criança a orar, a fechar as mãozinhas, a fechar os olhos, curvar a cabeça, a falar com o Senhor. Ensine a oração do Pai Nosso. Uma oração tão conhecida que sim, está na Bíblia, elas podem aprender. Ensine a importância de agradecer, a importância de pedir oração, pedir coisas. Ensine a importância de uma oração completa e nunca esqueça de ensinar a agradecer, porque agradecer é muito importante. Então fale com Deus, faça algo rápido e memorável. Lembre-se da curta capacidade de atenção das crianças. Não vá também fazer uma oração que você vai citar o nome de toda a família. A minha avó tem 8 filhos, se ela citar todos os 8 filhos, mais os netos, mais os bisnetos, não cabe na oração. Para você ensinar a criança, tem que fazer orações objetivas e rápidas.
Agradece, Senhor, obrigado pelo ar, pelo livramento, pelo alimento. Abençoa esse devocional. Entra com providência, que cada criança aprenda a tua palavra. Ouça a tua voz, Senhor. Obrigada. Amém. Você começa assim. Parece tão simples, mas o Senhor recebe e a criança aprende. Certo? Aqui tem um exemplo de oração para você conferir na sua casa. E o próximo é atenção integral. Presta atenção nesse tópico que diz assim: o devocional não é apenas um momento para você transmitir informações à criança ou filho. É o momento deles passarem algum tempo com você. Seja devocional em casa ou na igreja com as suas crianças. O devocional nos aproxima muito, eu tenho experiência disso. Nós fazemos devocional em casa, eu fico mais próximo do meu esposo e do meu filho. Nós lemos a palavra, nós cantamos corinhos, adoramos. O meu filho começa a falar, aleluia, aleluia. É porque ele veio fazer e eu me alegro porque eu sei que eu estou ensinando o que é correto. Hoje eu vi de tarde uma mãe falando um palavrão imenso para uma filha e eu fiquei tão triste porque é o que essa criança vai aprender. Infelizmente. Mas se ela ensinar coisas boas, é o que a criança vai aprender. Então, devocional, seja com a sua criança em casa ou no seu ministério, é um momento que você vai se dedicar a elas. Quando tudo isso passar, você vai estar com tudo para pôr em prática o devocional. Seja uma vez na semana com o Ministério Infantil, seja todo domingo, todo sábado, mas tire um momento para ficar com as suas crianças, porque você vai conhecer mais elas e elas vão se aproximar cada vez mais de vocês. Então, deixe de lado o seu telefone na hora do devocional, não deixe por perto para não tirar sua atenção. Olhe os seus filhos nos olhos ou as crianças nos olhos e faça-os saber que você está ouvindo. Criança, gente, precisa ser ouvida. Os pais hoje vivem em tanta correria, em tanta programação, em tanta coisa que esquece de ouvir o filho. Às vezes o filho tem uma coisa para mostrar, tem algo novo e você não dá ouvido. É só criança, é besteira. Não. Criança tem seu valor. Você também já foi criança. E se você foi negligenciado, não teve atenção, faça o oposto. Dê atenção. Ouça o que ele fala. Às vezes é uma pequena coisinha, mas ele só quer que você ouça. Ele quer saber que você se importa com ele, seja em casa ou seja na igreja. Criança precisa de atenção, precisa de abraço, precisa de carinho. Criança precisa ter você por perto. Então, na hora do devocional, esqueça a televisão, esqueça o celular, se concentre na sua família ou nas suas crianças e em Deus, certo? Demonstre carinho e abrace amorosamente. É por meio da presença atenta de líderes tais e pais amorosos que as crianças aprendem sobre o pai amoroso. Então, eu acho que agora você entendeu a importância de um devocional. Você aprendeu o que é um devocional e como você deve realizar. Faça funcionar. Um devocional tem um roteiro como, irmãos? Você precisa começar com oração, tá? Se você for fazer um devocional em casa. Se for na igreja no culto infantil, fez o momento da palavra, no final da ministração, põe um louvor de adoração. Na internet tem tantos hinos lindos que as crianças conhecem. Tem o Lindo És, A Casa é Sua, Remove a Minha Pedra, Como Zaqueu. São hinos fáceis, mas que adoram ao Senhor. Coloca aquele hino bem lindo. Ensina eles a colocar a mão no coração e falar com Deus, a começar a dar glória, aleluia, porque assim eles vão se aproximando do Senhor. O devocional é composto por oração, por palavra, por louvor. Então aproveite esse tempo com as suas crianças para orar. É muito bom fazer muitas programações, mas faça devocional. Você vai ver que Deus ele vai trazer bênçãos para o teu ministério, para as tuas crianças, para a tua casa. Faça devocional na sua igreja, devocional com as suas crianças ou com a sua família. Se dedique ao Senhor, se puder, todos os dias. Porque tudo que o Senhor quer é que vocês estejam cada vez mais próximo a Ele. E Ele vai estar cada vez mais próximo a vocês. E aqui nós encerramos essa unidade. E não se esqueça de fazer o devocional. Hino de adoração, coloque a mão no coração, ore e ensine o valor da oração. Não deixe de fazer o devocional, porque eu creio que ele é antigo, mas ele é bênção
para as nossas vidas. Amém? Até a próxima unidade.